Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar de um tema que é meio complicado, que gera dúvida para muita gente, né? Tem uma polêmica muito grande em torno disso, até porque tem sido muito falado, que é o que seria comunismo, o que seria socialismo. Você sabe a diferença entre um outro, entre comunismo e socialismo? As pessoas falam disso aí, falam dos termos, mas na verdade a maioria das pessoas não sabe o que é. Tem gente que fala como se fosse sinônimo, comunismo fosse a mesma coisa que socialismo. Tem gente que fala como se o socialismo fosse um eufemismo do comunismo, seria um comunismo light. Outros falam como se o socialismo fosse um comunismo democrático, né, pressupondo que o comunismo necessariamente uma ditadura, portanto. Tem muita confusão em torno disso, e agora com o bolsonarismo, né, que a definição de comunismo para ele é todos aqueles que são contra o Bolsonaro. Então, Dória, por exemplo, é comunista. O Globo é comunista. A STF é comunista. O governador aqui do Rio de Janeiro, o Itzel, é comunista. Enfim, loucura. Isso aí nem conta. Vamos falar só de coisas sérias, definições de gente que tem noção, né? Primeira coisa a dizer é o seguinte, pessoal. Comunismo nunca existiu. Isso é um ponto para começar o debate. Comunismo nunca existiu. O que existiu foram experiências socialistas ao longo da história. Existiu e existe, né? Você teve a União Soviética, a primeira experiência ali socialista, a grande revolução que mudou o século XX, pautou, né, o século XX, estimulou várias revoluções mundo afora, Revolução Chinesa, Cubana, Vietnamita e outras, estimulou a independência da África, independência das colônias, né, da África e da Ásia, tudo inspirado, de certo modo, pela União Soviética. Você teve experiência socialista, a experiência socialista acabou na União Soviética, ali em 91, do bloco, né, soviético, os países ali do leste europeu também, e continuou em alguns outros países. A China é o maior exemplo disso, tem um debate longo se a China seria socialista ou não. Fiz um vídeo específico para discutir, vocês procurem aqui no canal, ver se eu faço aparecer aqui em algum canto. Quem quiser ver esse vídeo aí sobre a China, discutindo se a China é comunista ou não. Fiz uma live longa, inclusive, para discutir isso, que está aqui no canal também, para quem quiser ver. Bom, então o que existiu foram experiências socialistas, existem algumas ainda, né? Falei China, tem Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, que na verdade é Coreia Popular, né? Que são países comunistas ainda. Mas como é que são países comunistas se o comunismo nunca existiu? Vou explicar isso aí já já, porque a gente não pode confundir, né, os termos. Os termos socialismo e comunismo são termos históricos. Históricos em que sentido? Eles vão evoluindo ao longo do tempo. Hoje, quando a gente se refere a socialista, Partido Socialista Francês, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista, sei lá, mexicano, não estamos falando de socialismo na definição do Karl Marx. Né? O termo socialismo foi evoluindo ao longo da história. E esse é um assunto um pouco mais complicado, vou fazer um outro vídeo específico só para discutir a evolução do termo socialista ao longo da história. O que acontece é o seguinte, o que se chamava desses partidos, né, socialistas, na verdade eles não são socialistas no sentido do Marx. Eles não têm como perspectiva criar uma sociedade socialista nos moldes em que o Karl Marx falava. Esses partidos, na verdade, são partidos que geralmente são social-democratas, que é uma visão política de esquerda, mas que não é socialista nos termos do Marx. Os partidos socialistas, né, europeus, a social-democracia europeia, o que aconteceu também, em grande medida aqui na América Latina, eles foram se domesticando cada vez mais aderindo ao sistema político, e quase todos eles não defendem o socialismo, não tem como perspectiva chegar a uma sociedade comunista, né, que seria uma trajetória, sociedade socialista para chegar ao comunismo. Eles não têm essa perspectiva. Eles são social-democratas, buscam reformar o capitalismo, buscam humanizar o capitalismo, buscam tornar o capitalismo mais humano. Né? Eles acreditam que isso aí é possível. Isso aconteceu em diversos países do mundo, então normalmente quando a gente fala hoje Partido Socialista, por exemplo, PSB no Brasil, Partido Socialista Brasileiro, não é um partido socialista de modo algum, não critica o sistema capitalista. Quer algumas reformas aqui e outra ali, mas não tem nenhuma crítica ao sistema capitalista, né? Nada estrutural. Bom, existem diversas definições do que seria socialismo, comunismo e tal. Eu vou usar aqui, logicamente, a definição mais importante, que é a do Karl Marx. Né? Ele não inventa esses termos, o termo socialismo, o termo comunismo já existiam antes dele, mas o Marx é o cara, é o principal, não só organizador, criador, né, da doutrina comunista como a gente conhece hoje. Ele não inventa a palavra, né, essa palavra também já existia. Né? Marx fala que ele vê no tempo dele, né, isso no Manifesto Comunista está lá, por exemplo, socialismo utópico, que seria um socialismo que ele próprio dá o nome de utópico, né, que ele está chamando de um socialismo irreal, um socialismo impossível de acontecer. Ele dá alguns exemplos, né, vou citar um aqui só, por exemplo, o socialismo que ele chama de utópico, né, do Robert Owen,
que era um empresário, um cara rico, inglês, industrial, que queria implantar o socialismo ali na prática, na fábrica dele, achando que outros empresários iriam seguir o exemplo dele. O Owen era um bom empresário, era um bom burguês, o Owen dava salários melhores do que outros empresários davam para os seus trabalhadores. O Owen proporcionava melhores condições de trabalho, menor jornada de trabalho do que outros patrões. O que aconteceu com o Robert Owen, tentando ser um bom burguês, acreditando que isso, né, estimularia outros burgueses a fazer o mesmo, aí sendo implantado, né, o socialismo assim aos poucos? Robert Owen faliu. Marx olha para esse exemplo e fala, tá vendo? Não adianta, não é assim. Marx acredita, né, só numa perspectiva revolucionária. É importante entender o porquê também Marx só acredita numa perspectiva revolucionária pelo momento histórico que ele vivia. Não tinha nem, pessoal, eleição. Pobre não tinha nem direito ao voto, trabalhador não tinha direito ao voto. A eleição era só para rico, direito a participar da política era só para os ricos. Que é um outro debate também, dá para fazer um outro vídeo para discutir isso, né? Essa perspectiva revolucionária ou a perspectiva reformista, né? De você tentar ganhar as coisas pelas eleições e ir transformando a sociedade gradativamente.